Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast com informação de qualidade, numa linguagem que você consiga entender. Porque, como eu sempre falo, para você ter sucesso do seu tratamento, você precisa entender o problema que você está passando. E eu venho, acumulando um conhecimento e uma trajetória aqui no meio capixaba, desde 2011, 12, entre altos e baixos, a gente sempre tentou trazer alta tecnologia para o Espírito Santo, exatamente para mostrar que a gente consegue fazer uma cirurgia de alta tecnologia, de qualidade, melhorando a qualidade de vida aqui no Espírito Santo com empresas daqui, cirurgiões daqui, porque o que a gente faz aqui em São Paulo, no resto do mundo, é exatamente do mesmo jeito. E eu tive o prazer de conhecer nesse intervalo alguns amigos que estão comigo há mais de uma década, exatamente contribuindo para isso acontecer. Porque eu nunca não conseguiria fazer o que eu fiz até hoje sozinho. Então eu tenho equipes dentro do hospital, equipes fora do hospital, equipes logísticas e as nossas cirurgias, principalmente as cirurgias da coluna, são cirurgias de alta tecnologia. Então existem empresas que trazem essa tecnologia, que acreditam nessa tecnologia, que são vanguardas nisso daí. E, obviamente, que eu não podia deixar de trazer aqui para conversar comigo, Muitos vão conhecer como Vinícius Carvalho. Esse é meu amigo Vini, tá? Que hoje talvez seja a empresa capixaba que mais investiu nessa parte de alta tecnologia na cirurgia da coluna, que mais investiu na formação de cirurgiões especializados exatamente no trabalho, para melhorar o trabalho prestado para o paciente, o controle das dores, a melhora da qualidade de vida. Só que a ideia dessa conversa é exatamente a gente dividir um pouquinho dessa experiência, dessa trajetória, dos desafios aqui no Espírito Santo, porque a gente, para fazer um projeto audacioso desse, de difundir informação de qualidade, a gente precisa do apoio de muitas pessoas. E projetos genuínos têm apoios incondicionais dos amigos. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, tá, do Coluna Sem Neura. Eu queria agradecer, porque eu só consigo te ver aqui, a gente conversa muito pelo telefone, mas eu fico muito feliz pelo sucesso que você vem apresentando, A Trindade hoje eu vejo que é uma família, tá? Eu tenho um prazer imenso de dividir a trincheira com vocês, mas a gente sempre começa a nossa conversa aqui dizendo um pouquinho de quem é a pessoa que está aqui com a gente, Então, normalmente a gente traz especialistas, já teve momento da gente trazer pacientes e é normal a gente trazer um pouquinho quem está do lado de trás da cortina para mostrar um pouco do making off, Porque as pessoas normalmente não têm a menor noção do que acontece. Então, primeiramente, eu fico feliz do sucesso que você está apresentando como Trindade hoje, Como você bem diz, você é Trindade hoje, mas você não sabe o que espera. Só que eu queria que você contasse para a gente quem é o Vinícius? Porque a informação de qualidade ela é importante. Então a gente está sendo bombardeado por muitos falsos profetas, prometendo um monte de coisa. E aí esse bate-papo eu acho que ele sempre tem que começar com da onde veio essa experiência, de onde veio essa informação. Irmão, seja muito bem-vindo, cara. Primeiramente, obrigado pelo convite. Deixar nosso bonezinho da Trindade Medical, que é marca assinada. Nossa, não cabe nem na cabeça aqui, sempre que eu tô voando, eu boto meu bonezinho pra baixo, todo mundo já reconhece que eu tô viajando. Exatamente, é isso aí, e galera. Simboliza para que a gente voe mais alto sempre. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. E para você que não me conhece ainda, me chamo Vinícius Carvalho, tenho 40 anos de idade, 2 filhos, sou um dos sócios da Trindade Medical. E conforme Dani disse, a gente atua nos bastidores da medicina, Então muita gente às vezes não conhece a gente, E o nosso trabalho hoje é auxiliar os médicos a trazer tecnologia de ponta
para curar e dar uma qualidade de vida aos seus pacientes. Então, a Trindade Medical é uma empresa que foi fundada, ano que vem a gente vai fazer 10 anos já de Trindade Medical, mas eu já atuo há 20 anos no segmento, e é uma empresa que foi fundada pautada nos princípios da excelência. Então, assim, a gente não negocia a excelência, a qualidade dos nossos produtos, o atendimento nosso, os nossos serviços, a qualidade dos profissionais que trabalham conosco. Então, eu sou muito grato ao time que eu tenho hoje, porque sem esse time, a Trindade não chegaria onde chegou. É uma empresa relativamente jovem, que vai fazer 10 anos. Hoje a gente conta em torno de 150 colaboradores, assim, é um número bastante expressivo para a gente, um mercado que ele é bem enxuto, né? A quantidade de profissionais que você tem. E a Trindade, ela surgiu da união minha com o Thiago Monteiro e o Evandro Ribeiro, que são meus sócios. E antes disso, muito antes, eu comecei para quem muita gente não sabe, né? Alguns já sabem, eu comecei minha carreira carregando mala em hotel, cara. Cara, que bizarro. Então, assim, aos 21 anos de idade, eu era mensageiro de hotel. Mensageiro de hotel é aquele cargo do profissional que usa aquela roupa de soldadinho de chumbo, carrega a mala do hóspede, ganha a gorjetinha, no hotel Windsor Barra, lá no Rio de Janeiro. Uhum. E nesse hotel acontecia um congresso muito famoso no Rio de Janeiro que se chamava Sincol. E eu carregava mala nesse hotel. Eu via esse congresso de coluna acontecendo, ajudava a manobrar os carros na época, via os médicos, entrava, saindo. E por conta de Deus, não posso nem falar disso, por conta de Deus mesmo, eu tive uma oportunidade de uma entrevista de emprego numa das maiores empresas do país da época. E eu me recordo até hoje, Dani, que quando eu estava nessa entrevista, o meu gerente me entrevistou, ele olhou meu currículo, olha, você tem aqui experiência carregar a mala de hotel, você tem como experiência vender biquíni, perfume, muamba, era a única coisa que eu tinha. E aí ele pegou uma caneta e falou assim, ó, me vende essa caneta aqui, me deu uma caneta na minha mão. E ele gostou de mim na época e me recordo até hoje que quem estava nessa reunião era a gerente nacional de RH, que era a Adriana, tinha a Carla Batra, que era gerente de produtos, e tinha o Helios Reciopo, que era o gerente que me entrevistou. E hoje, graças a Deus, eu tenho a honra, tenho o prazer de ter o Helios no meu time, tocando o nosso time comercial. Cara, que legal. Eu tenho a Carla Batra, que estava na minha entrevista como minha gerente de produtos. Então, é uma explosão de emoção, assim, né? Eu poder hoje entregar para os meus clientes, para o meu time, uma excelência de treinamento que eu recebi, das pessoas que me treinaram, sabe? Então, é muito gratificante eu ter esses profissionais hoje que compõem a família Trindade, o nosso time. E olha como é que as coisas são, né, cara? No ano passado, ano de 2024, eu tive que ir para o Rio de Janeiro para assinar o maior contrato da minha vida, que foi o contrato com a Abbott. O maior contrato que eu já tinha ido assinar, e pedi para a agência reservar meu hotel e tal. Só interrompe para quem não conhece, explica o que é a Abbott. Só para a galera entender o que nós estamos falando e o que tem no Espírito Santo hoje por conta dessa feira A Abbott é a maior indústria no mundo em dispositivos médicos. Além de dispositivo médico, a Abbott tem a linha de medicamento, tem a linha de eletrodos para dor crônica, tem a linha de eletrodos para tratamento do Parkinson. E é a maior indústria no mundo em dispositivo médico. Então, assim, eu na minha última viagem profissional de 2024, eu fui ao Rio de Janeiro para assinar esse contrato. E aí eu reservei um hotel próximo ao contrato. Quando eu saio do táxi e chego no hotel, eu tô entrando no hotel que eu carregava malas. Irmão. Puta que pariu. Imagina a emoção, cara. Eu cara. entrei, assim, com lágrima nos olhos ali. Eu entrei com lágrima nos olhos porque naquele momento Deus estava me mostrando, foi muito claro assim comigo. Deus estava falando comigo, meu filho, olhe de onde eu te tirei,
e olha onde é que você está. Hoje você está se hospedando no hotel que você carregava malas apenas para assinar um contrato. E eu também entendi que ele falou comigo assim, olha, isso aqui não é o final, isso aqui é o que eu estou fazendo. Por isso que muitas das vezes eu falo, eu não sou empresário da área da saúde, eu estou empresário da área da saúde. Porque eu não sei o futuro, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, quais são os planos dele, né? E eu estou disponível para fazer a diferença na vida das pessoas. E só de curiosidade, Vini, assim, de 21 aos 40 são 19 anos. Só de Trindade tem quase 10. Então, assim, é uma evolução meteórica para quem carregava mala e vendia muamba. Verdade. Né? Então, assim, como é que foi o desenrolar disso daí, cara? Como é que foi, tipo assim... Porque, assim, pra gente hoje que é da área da saúde... Você forjado na área da saúde, criado na área da saúde, é uma coisa. Como é que foi você entrar, cara? Como é que foi vender isso? Você sempre foi esse cara, por exemplo, articulado na hora de falar? Como é que foi isso aí? Não, cara. Eu era um jovem tímido, Dani. Olha que incrível. Você sabia que eu era também, cara? Hoje eu dependo de relacionamento para sobreviver, para sustentar minha família. Mas eu era um cara tímido. Eu era um cara tão tímido ao ponto de, na minha juventude, a galera ia para matinê e tipo assim, de 14 anos de idade, os meninos, todo mundo já beijava na boca, e eu não conseguia nem perguntar o nome da menina. Eu sumia de todo mundo e voltava dizendo que já tinha beijado na boca. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa difícil. Cara, e nada mais é que tudo questão de técnica. E venda é a mesma coisa. Venda é uma ciência. Venda é totalmente treinável. Você não tem aquele negócio, nasceu com um dom de vendedor e se tornou um excelente vendedor. Não, cara. Você pode ser um cara tímido que não fala em público e se tornar um excelente vendedor. E foi o que aconteceu comigo. Eu era um cara tímido. A necessidade me fez eu ter que me comunicar e assim, nada resiste ao trabalho, cara. Não tem atalho. Eu aprendi isso também. Então, assim, trabalhe muito, visite muito, faça além do que deve ser feito. Porque, assim, de bom, o mercado está cheio. Eu acho que não tem espaço nem para o mais ou menos mais. Então, assim, tem muita gente boa no mercado, mas muita gente boa. Então, você precisa se destacar. Então, eu sempre procurei, cara, de verdade, honrar tudo que eu prometi, dar o melhor de mim. Exemplo, eu tenho uma frase que eu falo assim bastante, que é surpreenda sempre. Faça além do que deve ser feito. Então, poxa, minhas cirurgias, exemplo, um concorrente meu manda um instrumentador cirúrgico. Pô, eu procuro mandar 2 instrumentadores cirúrgicos. Pô, autorizou um determinado material e negou o outro material. Pô, eu mando até o que foi negado. Não vai cobrar? Eu entro no prejuízo. Porque assim, eu não penso no curto prazo, eu penso no longo prazo. Não negocio, conforme eu te disse, eu não negocio qualidade e dentro disso a gente tem um paciente ali, então tem uma vida ali. Então a gente faz de tudo para que, cara, aquele paciente seja tratado, seja curado, tenha o melhor cuidado possível e a Trindade é isso, cara, a Trindade é isso. Então, a minha trajetória, ela sempre foi muito a respeito de fazer além do que deve ser feito, sabe? De surpreender, de superar a expectativa. Às vezes eu não supero todas, né? Mas é um desejo nosso, é um lema nosso mesmo. Agora, só de curiosidade, Vini, hoje eu vejo a sua preocupação sempre em estar incorporando tecnologia de ponta dentro dos produtos que você traz para o Espírito Santo. Então, das diversas áreas que você tem, você sempre está na vanguarda disso. Quando você começou a trabalhar na área da saúde lá atrás, vamos começar, você já vendia coisa de ponta ou era produto normal? Como é que era? Cara, não, na época, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa no Rio de Janeiro, eles eram pioneiros em produtos de ponta. Mas eu entrei nessa empresa para vender um produto que não fazia parte do portfólio deles. Exemplo, a empresa vendia cirurgia de coluna e crânio e me deram uma oportunidade para me tornar vendedor de uma película para evitar a aderência intraperitoneal. Tipo assim, não tem nada a ver com o core da empresa, com o negócio. É como se eu fosse te vender, por exemplo,
um parafuso pedicular, mas eu não tenho cage. Aí você perguntava, e o cage? Qual que eu peço? Eu falava, não, pede de outro. Era, assim, era muito difícil. E Trindade Medical, cara, a Trindade Medical, quando a gente começou a Trindade Medical, a gente também não tinha portfólio, a gente não tinha produtor de ponta. Me recordo que eu comprava de um fornecedor por cirurgia, pagava caro pra caramba para fornecer, e a gente começou um trabalho muito tímido, e aí a gente começou a ser conhecido, e no ano de 2018, cara, pintou uma oportunidade pra gente, que foi a Richard Wolf. A Richard Wolf é o maior fabricante no mundo em endoscopia de coluna. E em 2018 era algo muito distante falar em tratamento de hérnia discal através da endoscopia de coluna. Exatamente. E eu me recordo que quando nós fechamos a Richard Wolf, a exclusividade da Richard Wolf, eu lembro que muitos clientes meus vieram para mim e falaram assim, cara, você é doido. Se tivesse conversado comigo antes, eu não deixava você fazer essa besteira. Era melhor você investir numa caixa de outro implante e tal. Só que a gente acreditou muito na técnica. E nós não só investimos na marca, mas começamos a treinar os cirurgiões, a investir em cursos. Porque é uma técnica que demanda tempo de formação, não é qualquer cirurgião que começa, que sabe fazer endoscopia de coluna, você precisa de estrada, você sabe muito bem disso, que você tem bastante estrada, e aí a gente começou a capacitar os cirurgiões, e no ano de 2021, se eu não me engano foi 2021 que saiu no hall? Foi, fevereiro de 2021. No ano de 2021, saiu no rol da ANS como uma cobertura obrigatória e todos os pacientes que tinham hérnia de disco passaram a ter o direito de serem operados através dessa técnica, que você faz um acesso de 1 centímetro e retira a hérnia. Você não precisava mais abrir a coluna do paciente. E aí, nesse ano, nós triplicamos o tamanho da empresa por conta de ter acreditado em uma tecnologia. Teve um outro fator também que fez a Trindade explodir nesse ano, que foi a pandemia. Na época da pandemia, eu me recordo que muitos concorrentes nossos, e o mercado como um todo, ele entrou num momento de retração. Então, ninguém compra nada, ninguém contrata ninguém, vamos enxugar, vamos demitir quem tem que demitir. E aí eu e meus sócios conversamos assim, falei, cara, estava no início da pandemia, a gente não sabe se o mundo vai continuar existindo. Foi bizarro aquela época. Falei, cara, se tiver que cair, vamos cair atirando. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos contratar gente. Nego contratamos os melhores profissionais nessa época. Estruturamos a empresa, arrumamos a casa. Não perdemos venda, não tivemos crescimento expressivo, mas nós não perdemos nada. Tipo, nosso crescimento foi 1,8%, exemplo, nesse ano. No ano seguinte, o nosso crescimento foi de mais de 300% por conta da endoscopia e por conta dessa estruturação da empresa. E aí a gente veio investindo em outras tecnologias, em outras marcas, e a Trindade começou a ganhar corpo. No ano seguinte, ela cresceu mais de 200%. Então, no outro ano, mais de 200%. Então, assim, a Trindade é a empresa que mais cresceu no Brasil nos últimos 3 anos consecutivos. E quem me falou isso foi um concorrente meu. Foi um fabricante concorrente da Abbott que fez um estudo de mercado e queria que a Trindade distribuísse essa marca no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, sendo que no Rio de Janeiro eles precisaram trocar o distribuidor, então eles queriam me dar só o Espírito Santo e Rio de Janeiro para outra empresa, e para a gente não fez sentido, a gente queria identidade, a gente queria uma marca que nos trouxesse identidade, e acabou que a gente participou do processo seletivo da Abbott e fomos escolhidos pela Abbott, que é a maior do mundo, foi até melhor para a gente. E a Trindade vem crescendo, a gente investindo nisso. O legal que eu vejo eu já conheço você há um tempo, que assim, você não é capixaba, mas você fala como se fosse, porque você não fala que a Trindade é de outro lugar. A Trindade, ela é capixaba e ela é carioca ao mesmo tempo, né? Verdade. A Trindade
A Trindade ela foi fundada simultaneamente no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Então, na base do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram fundadas simultaneamente. Então, a Trindade é uma empresa carixaba, carioca e capixaba. E eu, como eu sou carioca, o sotaque não deixa esconder, mas eu sou capixaba de coração. Foi a terra que eu escolhi para os meus filhos nascerem. Quando minha esposa estava grávida, a família toda falou, não vai nascer no Rio de Janeiro, não vai nascer carioca, não. Eu falei, não, vai nascer capixaba, porque é a terra que eu me apaixonei, a terra que eu escolhi para criar meus filhos. Sou capixaba de coração, apaixonado por essa terra. No ano passado recebi o título de cidadão espírito santense. Então, eu me sinto um capixaba de coração, amo o meu Rio de Janeiro, tenho negócios no Rio de Janeiro, tenho uma empresa no Rio de Janeiro, enfim, mas eu sou um capixaba de coração. E conta para nós, Vini, que assim, cada vez que eu converso com você, eu descubro alguma coisa diferente. E aí a gente estava, né, numa das reuniões mensais que a gente tem de cirurgia endoscópica do projeto de educação continuada do Coluna Sem Neura, e você estava do meu lado, a gente estava discutindo sobre endoscopia, e aí você me lança no meio de todo mundo e fala bem assim, se na minha época existisse isso, eu não teria sido operado com a técnica convencional. Aí eu falei, pô, cara, você me fala isso agora na frente de todo mundo, como é que foi isso, cara? Você estava novo, né? Cara, exatamente, Dani, eu tinha até esquecido, olha, eu operei a minha coluna aos 18 anos de idade, eu fiz uma hérnia de disco, cara, gigante, mas gigante, aos 18 anos de idade. E, obviamente, não existia a endoscopia de coluna, o cirurgião abriu minha coluna, eu me recordo que eu fiquei com muita dor, eu fiquei praticamente 1 mês de cama, para você ter ideia, e fiquei com muita dor, e 10 anos depois eu precisei reoperar, e aí foi onde eu fiz a artrodese, e eu tenho uma artrodese em L5-S1, que aí você retira o disco, coloca o implante no lugar dos discos e faz uma fixação com os parafusos, os famosos pinos, né? E sou artrodesado, tenho hérnia de disco em outros níveis, mas se precisar hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor. A medicina, ela evoluiu muito, cara. Ela evoluiu muito rápido, ela evolui muito rápido. Por isso a necessidade do cirurgião estar sempre estudando, se capacitando, porque o que você é muito bom hoje, amanhã já tem uma outra tecnologia, então você tem que estar sempre se atualizando, buscando conhecimento. E hoje, graças a Deus, a gente tem no Brasil tecnologia de ponta que tem em todo país do mundo. Então, hoje você tem a endoscopia mais famosa do mundo, da Alemanha, você tem no Espírito Santo. Hoje você tem o melhor eletrodo de dor do mundo, você dá 5 recargas só ao longo do ano no paciente, enquanto o outro você precisa de mais de 20, enfim, você tem no Espírito Santo. Então, hoje você tem uma série de tecnologias e cirurgiões de ponta aqui no estado que você não precisa sair daqui para ser operado nas grandes capitais, como antigamente era feito. Antigamente, você ouvia muito, vai ter que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para o Espírito Santo, tem que ir para São Paulo, enfim. Eu, enquanto empresário da saúde, atuo nos bastidores da saúde, conheço tudo da saúde. Eu fiz a minha cirurgia bariátrica aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou um bariátrico também. Então, assim, cara, hoje o paciente não precisa sair daqui. Excelentes cirurgiões e, enfim. E uma coisa que eu acho que, assim, a gente se torna amigo por similaridade de objetivos, né? Então, a gente se conheceu lá atrás, há muito tempo, e eu vejo que você vem carregando sempre aquela empolgação de trazer o que é novo, né? E eu lembro uma vez que você estava comentando comigo sobre propósito. Porque, assim, eu vejo que, por exemplo, o fazer o podcast, para mim, hoje, óbvio, é cansativo, né? Organizar isso tudo, tá aqui, mas funciona para mim como uma cachaça de estar aqui conversando com as pessoas que de um jeito ou de outro ou contribuíram na minha trajetória, ou trabalham comigo na trincheira, na briga do dia a dia, ou são pacientes que me ajudaram. Mas eu vejo que, assim, desde que a gente se conheceu, sempre foi com aquele intuito de trazer o que é novo
para ajudar o paciente, que é muito parecido com o que a gente pensa aqui, que assim, óbvio que nem todo mundo vai ter acesso ao Dr. Daniel no consultório, mas é muito gratificante a gente perceber que às vezes aquele paciente que está distante fala, olha, esse cortezinho que eu vi mudou minha vida nisso, eu ia ser operado de forma convencional, mas você me falando de uma forma minimamente invasiva me fez refletir, ou a importância da atividade física que, parabéns, eu vejo que você está empenhado agora para poder fazer, estou bem feliz isso daí. Então, assim, eu queria que você comentasse para a gente, assim, qual foi o combustível que veio fazendo ajustar esse propósito seu? Sempre foi assim? Desde lá de trás você sempre teve esse pensamento? O que que fez você fazer essa mudança de chave? Cara, Dani, eu vou te falar, assim como você, cara, hoje minha agenda é uma loucura, né, cara? Assim, para eu estar aqui hoje é porque é com o Daniel, é um cara um profissional que eu admiro, que os nossos propósitos caminham juntos. Você é um cara que vem investindo cada vez mais na cirurgia minimamente invasiva, e é o que a gente pensa como futuro, é o que a gente enxerga como futuro da medicina. Estar aqui nesse podcast contigo é trazer à tona mesmo para o público leigo, para quem não conhece, que hoje existe medicina de ponta disponível no estado do Espírito Santo. Às vezes o cara pega num cortezinho e descobre isso, enfim, e às vezes está procurando em outros lugares, mas tem aqui dentro de casa. E na verdade, assim, o meu propósito de vida, cara, ele foi mudando ao longo da jornada, né? Obviamente, quando eu comecei isso tudo, o meu propósito de vida era ter uma independência financeira, conseguir sustentar minha esposa, conseguir pagar a escola do meu filho. Eu tinha uma grande preocupação com isso quando eu era jovem, né? Queria casar, 21 anos de idade, eu casei com 23 para 24. Poxa, meu propósito era esse, adquirir uma independência financeira. Que já é um belo propósito. Fantástico, fantástico. Mas ao longo da jornada, e especialmente dentro da área da saúde, eu descobri, cara, um propósito muito forte, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Isso arde muito no nosso coração, cara, no meu principalmente. E quando eu falo disso, eu não falo só de paciente, não, de trazer tecnologia e, poxa, um paciente ser curado e tal. Eu estou falando dos nossos colaboradores, sabe? Quando a gente vê um colaborador, poxa, trocando de carro, se mudando, poxa, melhorando de vida. Quando a gente vê o time crescendo, você vê um time empenhado. E aí a gente passa a perceber a importância que a gente tem dentro de um sistema, né? Então, assim, a Trindade hoje não é mais por mim. Eu não posso me dar o direito de tomar decisões pensando em mim. Porque cada decisão certa que eu tomo, 150 famílias se beneficiam. Agora, cada decisão errada que eu tomo, é um xadrez de responsabilidade forte. Que, sabe, que se prejudicam. Então, você passa a ter você muda o propósito de vida, né, cara? E, assim, de verdade, eu sou apaixonado por isso. Não sei ainda qual vai ser o próximo propósito, onde Deus quer me utilizar, enfim, eu não sei o que vem à frente, mas enquanto eu não sei, eu penso em fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que arde de fato no meu coração. E, assim, Vini, a gente vem passando por vários problemas na área da saúde, não só no Brasil, aqui, tanto no SUS, como até no meio privado. E assim, o que você encara hoje aqui no Espírito Santo como os nossos maiores desafios, vamos colocar a médio e longo prazo, para que essa tecnologia, né, de ponta, que a maioria esmagadora delas, ela é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, no rol da ANS, enfim. Por que essa tecnologia não está chegando na ponta, que é o paciente? Qual é o desafio que a gente tem que desatar? Qual o nó que a gente tem que desatar aí? O que você acha disso? Cara, eu acho que existem muitos fatores que impactam nisso. Um deles obviamente, a saúde financeira das operadoras de saúde, e impacta bastante em não conseguir disponibilizar uma tecnologia de ponta para um paciente. O que eu vejo também,
Infelizmente, como em qualquer mercado, em qualquer segmento, existem empresas de fundo de quintal, como qualquer segmento, loja de carro, arquitetura, enfim, dentro da área da saúde, acabam aparecendo empresas de paraquedas de fora e que degladiam o mercado, né? Enfim, a falta de investimento na educação continuada do cirurgião. E eu acho que o mais importante mesmo é a informação. Eu acho que a informação é tudo. Hoje o paciente não tem informação. O que você está fazendo aqui hoje é um diamante. Não tem outro, sabe? É algo muito precioso. O paciente ele entra na internet para pesquisar. Ele está com uma dor, está com uma doença. E aqui ele vai encontrar, aqui ele vai saber o que ele faz, o que tem, o que existe de disponibilidade para o tratamento dele, enfim, de disponível. Então, acho que a informação é o grande vilão. Eu acho que isso daí foi exatamente o motivo pelo qual a gente idealizou isso, né? Eu lembro quando eu comentei com você sobre o podcast, você falou, cara, é isso que tá faltando, porque assim, aquela informação de qualidade, e eu lembro quando eu comentei com você que assim, o que me fez pensar nisso foi começar a ver pacientes que eram submetidos à cirurgia, que sequer sabiam o que eles tinham, o que tinha sido feito, o que tinha sido utilizado, ou seja, não sabiam nada. E aí, eu acredito que assim, você entregar o seu corpo para alguém cuidar e para alguém operar, você tem que entender aquilo dali. Muito porque certo. assim, a gente se preocupa quando deixa o carro no mecânico, a gente se preocupa quando vai no salão de beleza, a gente se preocupa quando vai na costureira, entendeu? Agora, com o nosso corpo, a gente não tem isso. E isso, como eu sou um cara que gosta de conversar, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E aí, a gente já está praticamente um ano, né, com esse trabalho, e a gente está vendo as interações do público, e é interessante você ver, olha, doutor, isso aí me ajudou, às vezes, não operar, ou às vezes a mudar o meu estilo de vida que melhorou o resultado cirúrgico que eu tinha feito, ou de entender o que foi feito, né? Porque assim, hoje a gente vem de uma época, né? E aí infelizmente tem gente que pensa nisso ainda, porque a tecnologia não era muito focada na cirurgia da coluna, que operou a coluna, você estava aleijado. Isso aí. Era isso. aí. E aí você vai conversar com o pessoal com 60, 70, 80 anos, essa é a mentalidade que as pessoas têm ainda. Sim. Só que a tecnologia hoje ela avançou do tamanho e da dimensão que isso é na menor parte dos casos. Desculpa te cortar. Eu te falei que eu fiz aos 18 anos a minha hérnia de disco. Eu fiquei um mês de cama. Exato. Hoje você faz uma hérnia de Vai disco. embora no outro dia. Dependendo do dia, você vai embora no mesmo dia. Entendeu? Com corte de 1 centímetro. Entendeu? Então, assim, só que o problema é que, primeiro, muita gente não sabe. Hoje a gente está numa época de conhecimento raso, então as pessoas não estudam mais. E aí a gente está com o público-alvo, o paciente que não estuda mais, com uma informação que ele não sabe de onde veio. A gente hoje está com a banalização nos próprios profissionais da área da saúde. Então, a gente tem profissionais que não são formados naquela área, atuando como, por exemplo, cirurgião de coluna. Então, nós temos hoje não cirurgiões de coluna atuando como cirurgião de coluna. E aí acaba que o resultado final ele fica complicado, porque se você não sabe tudo aquilo dali, porque eu costumo falar que assim, para você fazer uma cirurgia hoje com corte de 1 centímetro, ela dá muito mais trabalho do que uma cirurgia aberta. Sim. Porque o aberto você está olhando ali, com corte você tem que saber exatamente o que está acontecendo ali. E aí é normal a gente banalizar isso daí. Você fala, por exemplo, hoje o paciente, quando eu faço uma cirurgia, o corte, o ponto é interno. Você coloca um band-aid em cima. Então é fácil demais você banalizar, mas a cirurgia lá dentro às vezes é até maior do que aquela que você fez lá atrás. Então assim, essa responsabilidade a gente devagar está conseguindo passar
E é bem gratificante você ver o paciente falar, olha só, isso já vem acontecendo com a equipe, né? Os amigos falam bem assim, olha só, eu te vi no podcast, eu te vi falando isso daí. Olha, eu vim aqui porque eu vejo que você está falando sobre qualidade de vida. Você fala que a melhor cirurgia é não operar, mas quando precisa operar, você precisa entender por que você está sendo feita a cirurgia. Perfeito. Entendeu? Porque, assim, normalmente as pessoas entendem a cirurgia como sendo uma coisa que vai resolver o problema. Normalmente não é assim. A cirurgia, ela consegue evitar que piore. Mas, por exemplo, se na sua cirurgia da coluna que você fez, você não perdesse peso, fizesse atividade física, mudasse seu estilo de vida, ou seja, você faz parte do processo. Só que você só faz parte do processo se você entender o que está acontecendo. E isso daí envolve tanto a parte do médico com o paciente, como até a parte que o fornecedor entra dentro do jogo. Porque, por exemplo, dependendo do tipo de cirurgia que eu faço, eu não abro mão daquilo que é o melhor para o meu paciente. Sim. Então, se eu falar, olha só, esse material aqui é o que eu preciso para essa cirurgia, eu não abro mão. Porque a minha responsabilidade é com o paciente. Entendeu? Então, assim, isso daí, se você não tiver uma linha bem rígida de preceitos morais e éticos, é fácil demais você ter realidade paralela. E a gente está num meio que é muito difícil isso daí. Entendeu, Vinícius? Porque hoje, do meu lado, que é o lado assistencial, tá difícil. Do seu lado, tá difícil. Hoje a gente já não sabe mais, nem tudo que reluz é ouro, mas a gente não sabe nem o que está reluzindo mais. Então, assim, você ter um local que você sabe, olha, a informação que tem ali é uma informação que tem lastro, e é interessante porque a gente sempre buscava fora. Então, eu vou procurar uma informação em São Paulo, eu vou procurar no Rio de Janeiro, eu vou procurar em Minas Gerais. O interessante é que agora tem aqui. Sim. E aí esse projeto de educação continuada, ele está aqui no podcast, ele está nas nossas reuniões mensais de cirurgia endoscópica, ele está nos nossos cursos que a gente dá no interior de distúrbio do movimento, ele está nas filmagens intraoperatórias para o povo entender o que está acontecendo. Então isso daí mostra que aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Tem coisa bacana aqui. Sim. E eu vejo que, assim, quando você fala do Espírito Santo, você fala desse crescimento, talvez a câmera não vai pegar, mas seu olho brilha, cara. E isso mostra que, assim, a gente tá no caminho certo, entendeu? E eu queria que você falasse pra gente, Vini, porque eu vejo dentro dessa correria, o povo, eles não têm noção do que acontece nos bastidores, né? Então, hoje, dentro dessa área de tecnologia, quais são as frentes que a Trindade está trazendo aqui para o Espírito Santo? Cara, o que já está bem estabelecido aqui no Espírito Santo. Cara, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. A gente tem investido bastante em tecnologias que no passado utilizavam muito, depois passou a se utilizar pouco, que é a linha, a linha da artrodese convencional, e ultimamente ela tem voltado por conta de muitos resultados ruins de cirurgias mal feitas por cirurgiões, enfim. A gente tem investido nessa tecnologia, a parte da medicina regenerativa também. Tem bastante coisa. Uma parte da regenerativa eu ainda não posso falar por questão contratual, que é caro. Endoscopia de coluna, seguimos adiante com a biportal, com a técnica de estenose, a técnica de cervical, a interlaminar, a transforaminal. Tem muita coisa de implante chegando também, de cages diferentes, de acessos diferentes. Bastante instrumental importado e bastante qualidade. E o que eu vejo também, Dani, é o que você falou. Às vezes é difícil, né? Hoje você não negocia, eu não negocio dar esse melhor atendimento para o meu paciente.
Pô, eu não faço isso com o meu carro, cara. Eu não boto meu carro numa oficina de fundo de quintal. Eu vou negociar com a minha vida, que eu só tenho uma. E muitas das vezes o operador acaba não conseguindo pagar porque tem um monte de outros casos que não deveriam ser autorizados, que são feitos e resultados ruins e geram uma despesa muito grande para a operadora, que quem precisa realmente, de fato, da melhor tecnologia acaba sendo prejudicado. Então, a informação ela não é importante tão somente para o paciente, não. Eu acho que a informação ela tem que chegar até a operadora de saúde, até os médicos auditores, para saber o que realmente tem indicação ou não. Porque quando bem indicado, resolve. O grande problema que a gente tem hoje, por conta até da falta de informação, Vinícius, é exatamente isso. Por exemplo, quando você tem um problema cardíaco e precisa de uma cirurgia, 100% das pessoas vão falar, procura o cirurgião cardíaco. Quando a gente fala de dor de coluna, que é a principal causa de afastamento do trabalho hoje, se você for perguntar para as pessoas, a maioria não sabe nem qual médico procurar. Porque aí uns vão falar, não, eu vou procurar o ortopedista geral. Só que o ortopedista geral, ele não tem a formação em cirurgia da coluna. Aí existe o ortopedista que fez a residência em cirurgia da coluna. Então, esse estaria habilitado a tratar as doenças da coluna. A neurocirurgia, ela lida com as doenças da coluna porque a coluna é uma extensão do cérebro. Então, é uma estrutura que para a gente é familiar. Então, existe o neurocirurgião, mas existem neurocirurgiões que se dedicam à cirurgia da coluna, com cirurgia minimamente invasiva da coluna, e tem os que não fazem isso. Só que existe também o reumatologista, que já é o clínico que lida com as dores de coluna. Só que também tem os aventureiros, que também vão fazer aquilo dali sem ter a formação. Então, assim, cachorro que tem um monte de dono morre de fome. Essa que é a questão. Então, assim, quando hoje você tem uma informação de qualidade, Sim. A gente procura a reputação para qualquer coisa. Para a doença da coluna também. Então, hoje, com a informação, a gente precisa saber se o cara é médico ou não. A gente tem um monte de falso médico no jogo aí, você vê reportagem, um monte de coisa. Se o cara é cirurgião de coluna ou não. Se o cara tem informação para aquele problema ou não. Se os pacientes que ele se prontifica a tratar têm bons resultados também, para você ser submetido a um tratamento cirúrgico que ele propuser. Então, para isso acontecer, você tem que entender o que está acontecendo com você. Hoje não dá mais espaço para você confiar cegamente no que o médico falou. É essa que é a questão. Porque se você confia cegamente, cara, você vai pular da ponte sem saber se você está amarrado com paraquedas ou você está em queda livre. E aí a probabilidade hoje de você ter um resultado ruim é grande. E aí quando a gente fala de cirurgia da coluna especificamente, eu costumo falar que cirurgia da coluna é igual a sniper. Você tem direito a dar um tiro. É verdade. Porque toda vez que você precisa fazer mais de uma coisa para corrigir o mesmo problema, cara, a cirurgia de resgate ela já se torna mais complicada. Porque assim, a estrutura neurológica ela é um pouco sensível à cicatrização. Então ela pode ter um fio que evolui com um fio desencapado. Ele pode ir dando curto-circuito, que é o que? A dor neuropática. Então você pode ter dor do nervo em qualquer segmento. Então, se você opera e não opera o suficiente, você pode ter dor. Eu sei disso, operei 2 vezes. Exatamente, entendeu? Então assim, ou se você opera sem ter a técnica e machuca o nervo, você pode ter dor neuropática. Joia, tem tratamento para isso? Tem, hoje tem. A neuromodulação veio para ajudar nisso daí. Só que vai encarecendo o processo. Verdade. Entendeu? Então se a gente for pensar hoje, óbvio, a menor parte das hérnias precisa de um tratamento cirúrgico. Graças a Deus, dentro da escala do tratamento cirúrgico existem níveis. Agora, se você não for aquela pessoa que detém todo o portfólio de técnica, para você aplicar a melhor técnica para aquele paciente, você só vai fazer aquilo que você sabe fazer e às vezes nem é o melhor para o paciente.
mas vai onerar o sistema, porque são todas tecnologias caras. Verdade. Então, assim, o que eu vejo hoje, quando a gente fala de tecnologia na área da saúde, é caro como qualquer coisa. É caro com carro, é caro com construção. A saúde, ela também está na área da tecnologia. Agora, se a gente tiver essa consciência, você consegue ter uma evolução sustentável, porque já não tem mais como eu tirar a cirurgia endoscópica do jogo, não tem mais como eu tirar a neuromodulação do jogo, entendeu? Não tem mais como eu tirar a alta tecnologia dentro da área da saúde. Mas a utilização consciente que é o pulo do gato. Perfeito. Entendeu? E eu vejo que, assim, a pedra fundamental que muda a balança é o paciente. E aí acaba que aí eu vejo, quando a gente está conversando com o próprio paciente, mesmo que você não seja da área da saúde, você, paciente, consegue sentir se aquilo que o cara está falando para você faz sentido ou não. Uhum. E eu acho que o grande divisor é isso, cara. Se não fizer sentido, não faça. Porque, por exemplo, lá atrás hoje, se você fosse voltar lá atrás quando você fez a cirurgia, eu imagino que a primeira cirurgia você não trabalhava na área da saúde, mas a segunda você já trabalhava na área da saúde. Você fez sentido para você precisar operar e fazer uma artrodese? Por quê? Provavelmente você conversou com o médico te avaliou, te explicou, mostrou o que precisava fazer e, cara, até onde você me falou, cara, você ficou muito bem muito tempo depois. Fiquei. Está bem até hoje. Estou bem até hoje, estou bem até hoje. Entendeu? Já tinha o conhecimento, né? Exato. Antes eu não conhecia. Eu acho que o grande divisor de águas nesse desafio nosso, porque eu não tenho como impedir que um paciente opere com XYZ, você não tem como impedir que um médico XYZ peça o seu material. No hospital não tem como impedir que um médico XYZ opere lá, mas o paciente consegue fazer essa diferença. Porque se ele começar a checar a procedência de quem é o paciente, quem é o médico, quem é o hospital, quem é o material, quem é o fornecedor que vai fornecer aquilo. Porque, por exemplo, hoje eu não abro mão de usar um material de qualidade. Perfeito. Você usaria um material de outra linha, uma linha inferior? Cara, eu não uso. Eu acho que aquele paciente ele não merece aquilo. Entendeu? E isso daí, se o paciente entende que existe uma engrenagem, ele vai entender quando o médico falar para você, olha, nessas condições eu não te opero. Hoje os meus pacientes eu gostaria de ouvir, isso. É o que eu gostaria de ouvir enquanto paciente, né? Se qualquer coisa serve, eu já ia ficar preocupado. Você entendeu? Então, assim, por exemplo, hoje, óbvio, existem uma gama gigante de materiais, não tem como a gente saber operar com todas as possibilidades. Mas existem materiais com os quais a gente tem familiaridade. Então, o que eu faço? Cara, para eu ter um bom resultado, eu uso os materiais que eu tenho familiaridade. Mas eu posso testar um outro material? Cara, eu não testo nada em ninguém. Eu acho isso deselegante propor isso para um paciente. Entendeu? Só que o paciente ele também precisa entender que às vezes o médico vai falar, cara, eu não vou te operar. Não vou te operar. Agora, ele só vai entender se ele entender todo esse processo. A grande jogada é essa, é saber dizer não. E não estou falando de saber dizer não pro implante, para a marca nossa. Saber dizer não quando não operar. Porque exame, a gente não opera exame, né, cara? Você vê uma ressonância magnética, se você vê a minha ressonância magnética, você vai me falar, cara, você tem que operar semana que vem. Mas existe toda uma história por trás e como eu estou me sentindo, enfim. Então, exame não se opera. É isso. E informação é tudo. Se eu tivesse que deixar um recado, informação é tudo. Para todo mundo, para o paciente, para o convênio. Tem que aprender, tem que entender, tem que ir atrás. Não dá para deixar solto. É vida. Aqui não permite erro. Nós só temos uma. Não tem margem para erro. Entendeu? E a gente falando de Trindade, cara, quem não conhece, a gente está nos bastidores. Tem um monte de profissional envolvido no processo. Tem o técnico instrumentador, tem o técnico do equipamento, tem a equipe toda de logística que é 24 horas, que atende a hora que for.
tem a equipe que leva o material para esterilização, tem o gestor de produtos que dá os treinamentos, tem a equipe de vendas, enfim, tem um mundo que acontece nesses bastidores aí e a Trindade preza muito por isso, cara, pelo conhecimento, pela educação continuada. A gente não solta uma tecnologia, por exemplo, sem antes dar um treinamento, sem antes ter o cirurgião ter uma imersão com algum outro cirurgião do exterior que já seja familiarizado com a técnica ou daqui do Brasil mesmo. Então, assim, quando a gente investe numa tecnologia, eu não pego uma tecnologia e falo assim, ô, doutor, testa aí para mim. Pô, nós somos amigos, Dani, testa aqui, por favor. Não, aqui é uma vida, cara. Precisa treinar, precisa capacitar. Responsabilidade. Por isso que também é caro. Por isso que é caro. Trabalhar de forma correta é caro por isso, porque envolve diversos custos para que isso chegue na ponta do paciente com excelência. Quando você solta uma tecnologia de qualquer jeito, aí que é caro, porque você começa a ter um monte de problema, você começa a ter um monte de reoperação, e o operador começa a gastar 2, 3 vezes em algo que não deveria ter gastado. Por quê? Por falta de informação. Muitas das vezes, quem está ali atrás de uma auditoria não faz a menor ideia. Ele só tem uma meta de cortar custo e não faz ideia de uma indicação cirúrgica ou não. Talvez se tivesse um conhecimento profundo, poxa, ia saber, autoriza isso aqui para quem tem, isso aqui não tem indicação, enfim. Falta de informação. E o que eu vejo que é um problema grande nosso é o seguinte, assim, o nosso código de ética médica, ele é um código bem antigo, né? Então, se eu não me engano, é entre 1950 e 1960, ou seja, tem mais de 50 anos. Qual é o problema? Como não teve uma atualização, né? Naquela época não tinha residência médica como tem hoje, o especialista como tem hoje. Então, por exemplo, se eu quiser operar, pedir uma cirurgia cardíaca em você, por exemplo, não tem nada do ponto de vista legal que me impede. Entendi. Essa que é a questão. Óbvio que existe um bom senso, eu não vou ser maluco de pedir uma cirurgia cardíaca em você, porque a probabilidade de dar errado é praticamente 100%, porque eu não sou cirurgião cardíaco. Só que o problema é o seguinte, quando começa a ter essas permissões que exigem um bom senso, cara, o bom senso você usa só quando te beneficia. Quando não te beneficia, você não usa. E aí é onde começa a ter essa sucessão de erros. Então, assim, óbvio, a nossa ciência ela não é exata. Então, existem complicações inerentes à cirurgia, existe evolução natural da própria doença, tá? Agora, quando você não tem resultados consistentes, ou seja, você aumenta exponencialmente o número de intercorrências, a estrutura fica cara. Tanto que, por exemplo, a neuromodulação de coluna, o carro-chefe vem exatamente para tratar as dores, principalmente como sequelas de cirurgia da coluna que teve algum tipo de complicação. Dentro dessas complicações, existem complicações que aconteceriam mesmo na mão de gente muito experiente, sim, mas tem as complicações que existem por conta de o cirurgião não ter tanta experiência. Qual é o problema? Quanto mais eu vou subindo o nível da cirurgia para tratar o problema, mais caro fica. Porque imagina, quando a gente fala de neuromodulação, é até difícil para o paciente entender quando eu falo, olha, eu vou colocar um eletrodo na sua coluna ligado num computador que vai regular a passagem de impulso elétrico. É complicado o cara entender isso, entendeu? Então, assim, existe um custo para colocar essa tecnologia num gerador desse tamanho, do tamanho de uma moeda. Sim. Né? Quando a gente acompanha a evolução disso, nem sempre foi desse tamanho, entendeu? Então, assim, isso, quando o paciente vai entendendo o que é, ele vai entendendo a briga que a gente tem para oferecer o melhor tratamento. E isso daí você só consegue se você tiver o conhecimento, tanto para falar com ele, paciente, como para brigar pelo paciente com a operadora de saúde. Sim. Porque o problema é o seguinte, se você não souber em detalhes aquilo que você está falando, cara, às vezes o auditor lá do outro lado, que nem é especialista, te faz uma pergunta que você não sabe responder. É igual o xadrez, você entrou em xeque-mate, você perdeu o jogo.
E às vezes você perdeu aquela única oportunidade que teria de ajudar aquele paciente. Dani, eu vejo também nesse quesito, cara, obviamente a gente está falando desse eletrodo que ele é o mais moderno no mundo, né? Que lançou recentemente no Brasil e está disponível aqui no Espírito Santo. Muitas das vezes, quem autoriza e quem paga não é o dono do plano de saúde. É uma pessoa que ocupa o cargo ali durante um ano. Então, ela não está preocupada com o longo prazo do tratamento do paciente daqui a 5, daqui a 10 anos. Ela está preocupada no custo de hoje. E quando a gente pensa num longo prazo, esse é um tipo de tecnologia que você economiza muito para a operadora. Agora, se você pensar num curto prazo, obviamente que é uma tecnologia mais cara. Porque ela é mais recente, enfim, pela série de tecnologia embutida dentro desse produto. Mas quando você olha no longo prazo, essa tecnologia ela fica mais barata. E muitas das vezes quem paga por isso é um cargo de que assume politicamente uma cadeira e está ali durante um ano só. Então, e interessante, quando a gente fala exatamente sobre essa questão, assim, para mim, quando o paciente está na minha frente, ele é um paciente que está ali com dor. Então, é uma pessoa com dor ali na minha frente. No convênio, ele é um número. Sim. É um protocolo. Entendeu? Só que assim, quando hoje a gente vê os benefícios da cirurgia de alta tecnologia no manejo da saúde, quando a gente fala disso, um exemplo que todo mundo entende é a cirurgia por vídeo na barriga, por exemplo. Uhum. Então, antes, para retirar uma vesícula, o corte era grande. Para operar um apendicite, o corte era grande. Para fazer uma cirurgia bariátrica, o corte era grande. Agora são pequenos cortes. Uhum. Praticamente imperceptíveis. Sim. E você faz a mesma cirurgia. Só que quando a gente fala, por exemplo, da cirurgia da coluna, existe um dado que é importante, porque assim, a cirurgia ela passou por várias etapas, desde uma cirurgia aberta convencional, como você fez com 18 anos, uma cirurgia aberta que eu precisava de reconstruir a estrutura da coluna com parafuso, e evoluindo agora para a cirurgia minimamente invasiva. E aí o que acontece? Quando você pega as pessoas que normalmente apresentam essa doença, que são pessoas que estão trabalhando, Sim. tá? E aí você fala o tempo de afastamento para aquela pessoa voltar ao jogo, vamos colocar assim. Isso também é importante, isso impacta no resultado, porque o que acontece? Hoje, um paciente que faz uma cirurgia endoscópica, por exemplo, esse paciente, ele trabalha, por exemplo, no escritório, vamos colocar. O que eu costumo fazer até para o cara não ficar muito afoito? Cara, esse cara vai voltar a trabalhar com 15, 30 dias, mas o cara já vai para casa no outro dia. Perfeito. Ele já começa a fisioterapia com 10, 15 dias, para ir perdendo o medo de fazer algum movimento, porque o cara estava com dor. Então, você já vai restabelecendo a funcionalidade logo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia aberta convencional, cara, tem pacientes que demoram 50, 60, às vezes até mais tempo de afastamento em dias para poder voltar ao ritmo normal. E aí a questão é o seguinte, pegando o nosso ritmo de vida hoje. Cara, imagina se eu tiro o Vini do jogo 90 dias, cara. Não tem como. A gente não tem tempo para tirar férias. Pra tirar férias. Vai ter tempo para ficar doente? Você entendeu? Não dá pra... Então, assim, quando a gente entende isso, porque existem outros Vini no jogo, Sim. existem outros Daniel no jogo, que não pode se ausentar tanto tempo. Então, assim, Verdade. essa alta tecnologia, ela precisa ser incutida no jogo. Sim. Entendeu? Por quê? Hoje, esse conceito percutâneo de manejo, basicamente é o quê? Eu não mexo. Antigamente, a gente achava que eu precisava mexer na árvore inteira da coluna, era onde entravam aquelas grandes artrodeses. Hoje, eu vejo que eu consigo amenizar muito, às vezes, tirando um espinho. Só que para tirar aquele espinho, eu preciso do material certo para aquilo dali. Né? Então eu vejo que quando o paciente ele consegue entender isso, ele tem uma força poderosa até para brigar por ele mesmo.
Sim. De falar, olha, essa técnica, o médico formado por aquilo, por quê? Por exemplo, se eu indico uma cirurgia para você e uma junta médica nega a cirurgia que eu pedi para você, por exemplo, legalmente, pelo menos um da junta médica precisa ter a mesma formação que eu. Se ele não tiver a mesma formação que eu, isso não pode acontecer. Só que o paciente ele precisa saber disso, porque às vezes é um médico que não é da minha especialidade. Às vezes o médico nem é neurocirurgião. Às vezes ele nem é cirurgião de coluna. Às vezes o cara é, sei lá, ginecologista. Nada contra o ginecologista, mas ele não tem o conhecimento de cirurgia da coluna. Só que o cara vai ter a caneta de falar, cara, não vou liberar aquilo dali. E na grande maioria das vezes o cara é contratado de quem nega. Exato. Então, assim, é esse jogo agora. Às vezes o paciente acha, pela desinformação, ele não entende como é que funciona. Por quê? Os bastidores, que é onde a mágica acontece, não é divulgado para todo mundo. Sim. Então, assim, esse nosso papo hoje é um papo importante exatamente para mostrar que, cara, entre eu indicar uma cirurgia e aquela cirurgia efetivamente acontecer, cara, existe um mundo em volta que as pessoas não têm a menor noção. Verdade. Entendeu? E como é uma cirurgia de alta tecnologia, às vezes, isso foi mais de uma, eu ligo para a equipe, o pessoal fala, ó, tá vindo de Campos um negócio, tá vindo outra coisa de outro canto, por quê? Isso tem um custo de organização logística. Verdade. Né? Então, quando a gente entende isso, dá trabalho você ser vanguarda? Dá. Mas, cara, vale a pena. Entendeu? Porque é muito gratificante você falar, cara, a gente está fazendo a diferença. Entendeu? Irmão. De verdade. Cara, obrigado. É sempre um prazer estar junto com você, tá? Eu acho que, assim, tá na trincheira é difícil, mas quando tem bons parceiros fica mais fácil. Vini, eu queria que você, né, a gente já esclareceu, conversou um monte de coisa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, não como o Vinícius só empresário, mas o Vinícius pessoa, né? Que eu vejo que você tem uma trajetória meteórica para um monte de coisa, você impulsiona muitos projetos, você empolga muitas pessoas, e eu queria que você deixasse essa mensagem de energia positiva para quem está ouvindo a gente, cara. Legal, Dani. Obrigado mais uma vez por participar aqui contigo. Espero que no próximo eu esteja aqui contando as novas tecnologias que a gente está trazendo para o nosso paciente tomar conhecimento. Obrigado. E falar para você que está assistindo a gente que é uma honra. Eu, Vinícius Carvalho, faço parte da Trindade Medical e como pessoa, conforme o Dani pediu, o recado que eu deixo é surpreenda sempre, faça além do que deve ser feito, que você sempre vai ser recompensado e dê o seu melhor em tudo que você fizer. Não importa se é carregando uma mala de hotel ou se é atendendo um médico. Dê o seu melhor em tudo que você fizer, que você está sempre sendo observado. Então, é isso que eu deixo para todo mundo aí. Aprenda, informação, segue Dani, informação aqui é importante. E obrigado, gente, obrigado mais uma vez. Irmão, brigadão. Tamo junto. E pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Quem não segue a gente ainda, curta, compartilha, se inscreva no canal. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa seu comentário. Se você tiver alguma dúvida do que foi abordado aqui, deixa seu comentário. A nossa equipe vai ter maior prazer em esclarecer isso daí. Se você tiver dúvida de algum outro tipo de material, se estiver passando por algum outro problema relacionado a essa temática que a gente abordou, deixa também escrito para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer isso daí. E a ideia é exatamente essa, a gente trazer informação de qualidade em todas as esferas do atendimento em saúde, não só da parte da cirurgia propriamente dita, da conversa com o paciente, dos cuidados pré e pós-operatórios, mas a ideia hoje foi trazer os bastidores, porque são nos bastidores que a mágica realmente acontece. Então a gente precisa entender também a dificuldade que a gente tem para trazer uma cirurgia e um tratamento de alta tecnologia para o público capixaba. Até a nossa próxima discussão aqui. Até lá.